Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo. Meu nome é Gabriel Monteiro e hoje a gente vai estar realizando um trabalho, curso de obras de vestibular, realizado pela instituição da Unipinhal. E o livro de hoje é o livro Terra Sonâmbula, do autor Mia Couto. O primeiro ponto que a gente vai estar abordando é sobre o autor. A gente já sabe que o nome dele é Mia Couto, mas isso é só um nome artístico. O nome verdadeiro dele é Antônio Emílio Leite Couto, e ele nasceu na cidade de Beira, no país africano Moçambique, no dia 5 de julho de 1955. A primeira profissão do Miyakoto foi como jornalista. Ele fica nessa posição durante quase 10 anos, mas aí depois ele vê que aquilo lá não era o que ele queria estar fazendo para o resto da vida. Então ele se forma na faculdade de biologia e inicia sua carreira como professor. E ele fica nessa posição durante muitos e muitos anos, até que ele finalmente resolve começar sua carreira como escritor. Seu primeiro livro foi o Raiz de Orvalho, lançado em 1983. O primeiro livro em prosa dele foi o próprio Terra Sonâmbula, lançado em 1992, que acabou sendo um sucesso de crítica e público, rendendo a ele o prêmio Camões em 2013. Agora, indo para o contexto histórico da obra, ela também se passa no país de Moçambique, que é um país localizado no sul do continente africano e é banhado pelo Oceano Índico. Assim como o Brasil, Angola e alguns outros países, Moçambique também foi colonizado por Portugal. Isso fez com que um dos idiomas oficiais desse país se tornasse a língua portuguesa. Essa colonização por Portugal também acabou ocasionando alguns outros fatos bem históricos e marcantes na história de Moçambique, como a Guerra da Independência, que começou em 1964 e vai até 1975. Outro problema é que apenas 2 anos depois do fim dessa Guerra da Independência começou a Guerra Civil de Moçambique, que vai de 1977 até o mesmo ano em que é lançado o livro Terra Sonâmbula, 1992. Esse livro, portanto, vai estar refletindo e retratando algumas das situações que o país passa, alguns sentimentos da população que ela estava sentindo no decorrer desses anos, algumas reflexões psicológicas, morais, emocionais vão estar sendo retratadas nesse mesmo contexto. Agora, partindo para o ponto da estética, a história do livro Terra Sonâmbula conta a história de dois personagens, um senhor de idade chamado Tuahir e outra criança por volta dos 10 anos conhecida como Muidinga. O livro é contado em terceira pessoa, com narrador onisciente, e ele é constituído por 11 capítulos. Porém, tem um detalhe que em cada um desses capítulos ocorre a leitura de um diário. Esses diários recebem o nome de Cadernos de Kinzo. Kinzo é um personagem muito importante para a obra. E cada leitura desses diários também pode estar sendo chamada de capítulo. A história do livro, então, é constituída por duas linhas do tempo. Uma que vai estar narrando o cotidiano da dupla do Tuahir e do Muidinga, e outra que vai estar contando a jornada do Kinzo. É uma história que é repleta de ensinamentos, frases de efeito, figuras de linguagem, misticismo e muito sentimento. Também tem muito forte a presença da fantasia na história, contendo a aparição de fantasmas, que são conhecidos como chipocos no universo do livro. Vai ter pessoas que vão se transformar em animais, vai ter criaturas mágicas, e em certos casos não dá pra gente discernir muito bem se aquilo tá acontecendo só na cabeça dos personagens ou se aquilo faz realmente parte dos acontecimentos da história. Partindo agora para o enredo da obra, a história começa com o Tuahir e o Muidinga andando por uma estrada até que eles encontram um ônibus carbonizado. Esse ônibus ainda contém algumas pessoas dentro ali que foram mortas pelas chamas, pelo fogo. E o pequeno Mendinga se assusta um pouco quando ele vê aquilo, mas o Tuahir fala que ali seria um bom lugar para eles se abrigarem, que seria um lugar que tem uma boa vista e também por ser coberto, né? Para eles ficarem um pouquinho mais à vontade, eles aproveitarem ali a estadia naquele ônibus, eles retiram os corpos e decidem enterrá-los lá do lado de fora, né? Depois que eles enterram os corpos, cavam as covas tudo certinho, eles acabam encontrando mais um corpo falecido. O corpo de um rapaz jovem ali e tal, mas ele não tinha sido carbonizado. Ele tinha sido morto por um ferimento à bala. Eles começam a vasculhar ali os pertences desse rapaz e eles acabam encontrando alguns alimentos, alguns mantimentos e também alguns papéis, alguns cadernos ali. O Tuahir de princípio pensa, nossa, maravilha, vamos usar para acender a fogueira e tal. Mas o Muidinga dá uma olhadinha um pouco melhor, ele sente uma curiosidade e ele começa a ler.
aqueles cadernos, aqueles escritos ali. O Muidinga acaba tendo que ler em voz alta as coisas, né? Porque o Tuahir não sabia ler. E ele pensou que poderia ser uma forma de se entreter, né? Assim que o Muidinga começa a ler aquelas histórias, ele já vai se encantando de primeira. O Tuahir se mostra um pouquinho resistente sobre essa parte, mas ele vai se soltando ao longo da obra e ele vai curtindo também. Depois de alguns dias de estadia ali naquele lugar, né, ali naquele ônibus, o Moidinga começa a se sentir um pouco desconfortável, né, e ele começa a insistir pro Tahir para eles saírem dali, para eles procurarem outro lugar e continuarem vivendo, rumando e como eles estavam antes de encontrarem aquele ônibus, né. O Tuahir não gosta muito dessa ideia a princípio, né? Porque ele gostou ali de ficar ali naquele ônibus. Ele achou um lugar bem conveniente. Então o Tuahir finge que vai sair com o Muidinga para procurar um novo local. Só que ele acaba fazendo com que eles fiquem andando em círculos ali em torno daquela mata que tem ali próximo. E eles acabam andando tanto que eles mesmos se perdem e acabam caindo numa armadilha. Eles caem na armadilha e são capturados por um homem chamado Siqueleto. Esse Siqueleto ele é o último sobrevivente de uma aldeia e ele acabou tendo que se virar sozinho e acabou tendo uma vida bem dura também. Esse Siqueleto tem um bom relacionamento com os animais ali da área, né? Tem algumas hienas que vêm meio que pedir carinho para ele, que ele acaba alimentando ali de certa forma, e ele acaba fazendo carinho nelas como se fossem animais de estimação, como se fossem cachorrinhos mesmo. Depois de algumas conversas que ele acaba tendo com a dupla do Torriri e do Moidinga, eles acabam meio que criando um certo afeto ali, o Siqueleto acaba gostando bastante da índole deles, e no final ele acaba libertando os dois, e de repente ele se suicida ali na frente dos dois mesmo. Ele enfia os dois dedos nos ouvidos assim o máximo que pode, e até estourar os tímpanos e ele morrer de uma hemorragia, né? O sangue vai saindo ali e ele acaba jazendo por ali mesmo. Em paralelo a isso, também vai estar sendo contada a história do Kinzo. Ele acaba se revelando ser o filho mais desprezado pela mãe dele, e esse ódio que ela tem por ele acaba se intensificando depois que todos os outros irmãos dele morrem. Não fica especificado quantos irmãos são, mas acaba sobrando apenas o Kinzo e o irmão dele mais novo, chamado Junho. Ele tem esse nome por causa do dia 25 de junho, que foi o dia que Moçambique conquistou sua independência. Mas o apelido do Junho acaba virando Junito. Ele acaba sendo retratado assim, né, nessa obra. Um dia, nos devaneios do pai dele, ele acaba sendo posto para morar no galinheiro. Eles têm um galinheiro por ali e o Junito acaba sendo destinado a morar ali. E ele vai adotando muitos costumes das galinhas, né? Como cacarejar logo que acorda, assim, quando tá amanhecendo, ele vai adotando a postura das galinhas, ele vai se animalizando cada vez mais nessa obra. O Kinzo então acaba apresentando seu único amigo, né? O nome dele é Surendra Valá. O Surendra é um indiano e ele é comerciante ali em Moçambique, né? Ele tem uma lojinha ali de alguns artigos, de alguns utensílios. E o Kinzo gosta muito de frequentar aquele lugar porque eles trocam uma ideia muito bacana, eles conversam muito bem, são muito amigos de verdade. E o Surendra ele é um ótimo comerciante, né? Ele só é bem visto por essa qualidade pelas outras pessoas da obra, né? Só o Kinzo que acaba vendo ele diferente e vê além da figura comerciante que ele é. O Surendra acaba sofrendo muitos preconceitos por ser um estrangeiro de outro país. As pessoas têm meio que o pensamento de: nossa, um cara do exterior vem aqui querer ser nosso chefe, querer ser nosso patrão. E por conta disso e de alguns ataques ali que o Surendra acaba sofrendo, ele decide ir embora e voltar para o seu país. Um destes ataques então que o Surendra acaba sofrendo acaba sendo bem marcante para a história, porque o Kinzo estava prestigiando tudo aquilo ali. Eles estavam conversando como costumeiramente, como eles faziam de sempre, e quando um ladrão decide assaltar a loja do Surendra, né? Ele invade ali a loja, tentando roubar uns utensílios, alguns pertences ali. Só que em seguida do que ele entra também um guerreiro na parama, né? Um homem todo adornado, com umas roupas meio imponentes, assim, marcantes, é, pulseiras, colares. Tudo isso impressiona bastante o Kinzo e o pessoal que está por ali. Assim que o ladrão avista esse cidadão, esse guerreiro na parama, ele já se amedronta todo
e decide ir embora, decide deixar aquele lugar. O Kinzo fica sem entender nada e ele começa a perguntar quem que é esse homem aí, quem que é esse guerreiro. Então explicam para ele que esse aí é um guerreiro Naparama, um homem que luta pela justiça, que luta contra a guerra e contra as desigualdades. Isso desperta no Kinzo então um forte sentimento e bota um novo sonho na cabeça do Kinzo. Agora ele quer também se tornar um guerreiro Naparama. Agora o Kinzo estava vendo a vida dele por outro prisma, né? O único amigo que ele teve na vida estava indo embora, ele não ia mais ter contato com ele. A mãe dele só desprezava ele, isso também desmotivava bastante dele continuar por ali. E agora ele tinha um novo sonho em mãos, né? Para ir em busca desse sonho, ele teria que começar uma jornada e sair daquele local, sair daquele vilarejo. Ele conversa com alguns idosos, alguns mais velhos ali, e eles informam o Kinzo que ele teria que realizar essa viagem primeiro pelo mar e depois pela terra. E a viagem que ele teria que fazer pelo mar, ele teria que construir um novo barco e batizar o barco com o nome do pai dele. Isso evitaria que alguns maus presságios acontecessem, que o Kinzo fosse atormentado por alguns espíritos do passado que pudessem ser nocivos a ele. O Kinzo então segue todas as instruções que são passadas para ele, né? E ele acaba navegando até chegar em um lugar que chama Baía de Matimate. Matimate é uma cidade litorânea por ali que ele acaba chegando, né? E lá ele é recebido por um homem chamado Asani. Esse Asani acaba sendo bem receptivo com ele, mas ele dá uns alertas pro Kinzo. Ele fala, ó, essa terra aqui, essa cidade aqui tá sendo alvo de conflitos, né? O pessoal tá meio hostil nesse lugar, tá todo mundo com o pé atrás. Tudo isso porque chegou um barco aqui, um navio aqui próximo, cheio de mantimentos, e ele encalhou, tá bem encalhado por ali, ó, dá pra ver daqui, ó. E esse navio acabou causando certos conflitos. Então fica longe daquele navio e também toma cuidado com o pessoal daqui. Fora isso, seja bem-vindo. O Kinzo acaba passando o dia dele meio tranquilo ali na cidade, né? Ele só fica interagindo com a Sunny e com outras pessoas que ele encontra por ali. E no final do dia ele resolve voltar pro barquinho dele para dormir por lá mesmo. Só que aí ele começa a olhar para o navio que foi mandado ele ficar distante, foi mandado ele não se aproximar e ter cuidado. E ele resolve ir até aquele barco, aquele navio, né? Lá naquele navio de mantimentos lá, ele acaba encontrando uma mulher tristonha, meio sozinha, e eles começam a conversar e ela se revela como uma moça chamada Farida. Depois de conversarem um pouquinho, a Farida começa a contar a história verdadeira dela, né? A Farida é uma moça que tem uma irmã gêmea e na aldeia que ela nasceu, as pessoas gêmeas não são muito bem vistas, né? Elas são símbolo de má sorte, de maus presságios, esse tipo de coisa. Então, o pessoal da própria aldeia dela acaba expulsando ela e a mãe dela de lá, deixando apenas a outra irmã gêmea ficando por ali. A Farida então acaba vivendo alguns anos junto com a mãe dela, né, até que ela é adotada por um casal de portugueses, né. Esse casal é formado por um cara chamado Romão Pinto e a mulher dele é conhecida como Dona Virgínia. Eles dão uma boa educação ali para Farida, eles alimentam bem ela, cuidam bem dela durante alguns anos. Porém, depois que a Farida vai se tornando mais velha, ali por volta dos seus 16, 17 anos, o Romão Pinto começa a abusar sexualmente dela. Isso acaba sendo um problema bem sério, principalmente porque ela acaba engravidando desse ato de abuso aí do Romão Pinto. Preocupado então com a educação que ela vai estar dando para o filho dela, ele vai estar sendo criado num ambiente hostil ali, com um estuprador dentro de casa. A Farida não queria aquilo, então ela acaba resolvendo fugir de casa. E ela vai arrumando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, ela vai saindo a pé mesmo nessa jornada, até que ela resolve parar em uma aldeia no momento que ela vai estar dando à luz ao filho dela. Ela acaba dando para ele o nome de Gaspar, só que acontece algumas confusões ali e ela acaba sendo separada do filho dela. Então a Farida vai desenvolvendo a história dela com esse receio, assim, com essa tristeza de encontrar o filho dela. Ela se considera uma pessoa morta porque ela perdeu parte dela, ela perdeu parte da vida dela quando ela perdeu o filho dela. O Kinzo, vendo isso, ele resolve que vai encontrar o filho dela e vai trazer ele de volta. Esse vai ser o primeiro feito dele heróico assim nesse contexto da guerra. Então ele vai se tornar um Naparama a partir desse momento que ele realizar esse resgate. A história volta para o Tuahir e para o Muidinga, né? E eles acabam encontrando um homem chamado Nhamataka. Esse Nhamataka é um velho amigo do Tuahir e eles encontram com ele escavando ali, fazendo algumas escavações para tentar
canalizar a água de um rio que tem ali próximo para tentar construir outro rio. Ele acaba explicando que os rios têm uma grande importância na vida dele, né? Porque os pais dele se conheceram na margem de um rio, os pais dele conceberam ele ali naquela margem de uns rios ali, então ele acaba sentindo que os rios são parte dele. Um dia acaba rolando uma forte tempestade por ali naquela região e o Yamataka acaba sendo morto, né? E ele morre bem nessa própria área que ele estava escavando. Então, a área que ele estava cavando por ali acaba enchendo de água e ele acaba morrendo bem naquele lugar. Então, ele no final ele acaba se tornando uma parte permanente desse rio. O Kinzo então se prepara-se para sair de Mati-Mati, né, e começar a jornada em busca do filho da Farida. Antes dele sair da cidade de Mati-Mati, ele acaba conhecendo um homem chamado Quintino Masua. Ele era um guia de viagens, ele era bem alcoólatra também, vivia se metendo em confusões por causa do álcool, mas mesmo assim ele era bem renomado nessa parte de ser um guia turístico ali daquela região. Os dois se unem então e eles partem em viagem para sair de Mati-Mati, né? Então eles acabam caminhando durante algum tempinho até que eles vão parar num campo de refugiados da Guerra Civil. Nesse campo de refugiados eles conhecem uma senhora e eles vão conversando com ela e nessa conversa eles descobrem que ela é a tia da Farida. Essa tia dela acaba revelando que tem uma moça chamada Carolinda ali em Mati-Mati e ela é esposa do patrão do Asani. Então o Asani tem seu patrãozinho lá e ele é casado com uma mulher que é a irmã da Farida, a irmã gêmea da Farida, que tinha sido mantida na aldeia quando as duas nasceram. A história acaba voltando então para o Tuahira e para o Muidinga, né? E eles estão no momento que eles estão diante de um pântano e eles não vão conseguir atravessar esse pântano caminhando mesmo, né? Então eles acabam construindo um barquinho improvisado ali e eles vão navegando sobre esse pântano. Aí acontece algum acontecimento meio pesado na história que o Tuahir acaba sendo picado por alguns mosquitos e ele começa a ficar doente, ele começa a passar mal nisso aí e ele só vai piorando e piorando e tanto o Tuahir quanto o próprio Muindinga acabam vendo que o Tuahir vai estar morrendo. Agora, ciente da situação que o Tuahir estava passando, ele acaba informando ao Muindinga o que ele quisesse que acontecesse de fato depois que ele morresse. Então ele acaba informando o Muindinga que ele não quer ser enterrado de jeito nenhum, ele quer na verdade ser entregue ao mar, mas não pode ser entregue de qualquer forma. Ele tem que ser colocado em alguma embarcação e essa embarcação tem que estar ali na beira da praia, para que a maré, na hora que ela subisse, ela pegasse o barquinho, a navegação, e trouxesse ele para o mar naturalmente. A história então acaba voltando para o Kinzo, né? E em um dado momento da história ele se separa do Quintino e um dia ele caminhando ali na sua jornada, ele se senta debaixo de uma árvore para descansar. No momento que ele se senta, surge um monstro debaixo da terra ali e esse monstro acaba tornando a forma do seu pai, o fantasma do pai dele então. E ele apenas aponta para cima e fala: "Tá vendo aquilo ali, ó? Aquilo ali é a Manfana." Essa Manfana é uma ave gigante, meio monstruosa também, que ela anunciaria o fim da jornada do Kinzo. Essa ave monstruosa era fruto de uma maldição que o próprio pai dele tinha jogado nele, né? E o Kinzo, tudo que ele faz nesse momento é ficar fazendo as anotações ali no caderninho dele. E o pai dele pergunta: "O que é esse caderno aí? Para que ele serve?" E o Kinzo explica tudo que ele acaba escrevendo ali, contando o dia a dia dele, que é um negócio que ajuda ele a sonhar, ajuda ele a fugir dos problemas que ele passa ali pelo cotidiano, a suportar todos os problemas que ele está se deparando nessa jornada. E o pai dele aprova essa situação. Ele até diz que ele sonha que esse livro seja encontrado por alguém e que ajude alguém a sonhar tão alto quanto o Kinzo sonhou. Então acaba caindo um raio e acertando a ave gigante e acaba ficando tudo bem e o Kinzo consegue prosseguir na jornada dele com tranquilidade. Agora a gente chega no capítulo final em que a história volta para o Tuahir e para o Muidinga, né? Eles conseguem atravessar o pântano e chegar na praia. Porém a embarcação que eles estavam usando acabou ficando bem debilitada e não ia aguentar mais nenhuma navegação. O Muidinga acaba tendo que procurar alguma outra embarcação por ali naquela praia e ele acaba encontrando um barquinho. Nesse barquinho ele nota que estava escrito Taimo e aí ele se dá conta
de que ele encontrou o barco do Kinzo. E ele fica muito feliz com aquilo, de ter encontrado o barco do seu novo herói, do seu novo ídolo ali. E ele acaba contando pro Tuahir, só que o Tuahir não acredita muito, ele acha que ele tá falando aquilo ali só pra ele se sentir um pouco melhor, se sentir um pouco mais esperançoso ali no finalzinho da vida dele. Então, assim, ele vai esperando, né, espera a maré finalmente começar a subir, e quando ela começa a subir, começa a última leitura do caderno do Kinzo. Esse último capítulo, o Kinzo tá caminhando ali pelas terras de Moçambique, né? Até que ele encontra um ônibus queimado também. Ele fica observando aquele ônibus ali e tal, quando de repente ele sente um baque, uma dor exorbitante ali na região do estômago dele, e ele vai se dando conta de que ele foi baleado. Depois que ele percebe que ele tomou esse tiro aí, ele entra num estado de semiconsciência, ele não fica plenamente consciente de tudo que está ali acontecendo, ele se arrasta até encostar numa parte ali e continua escrevendo, né? E nesses relatos aí ele acaba dizendo que ele viu um menino se aproximando, um menino que bateria mais ou menos com a descrição do filho da Farida, como ela imaginava que seria o filho dele hoje em dia. Então ele resolve gritar o nome de Gaspar. Ele fica reparando na expressão do menino, e quando o menino ouve essa expressão, ele meio que sente um certo choque, como se ele tivesse renascido novamente. O Kinzo então acaba relatando ali no livro dele, e ele se dá conta de que ele finalmente tinha encontrado o filho da Farida. Ele finalmente tinha se tornado um Naparama e realizado a jornada que ele tinha saído para tentar conquistar. Agora a gente vai estar falando de alguns detalhes, algumas curiosidades da obra que podem ter passado despercebidos, né? O primeiro ponto que a gente vai estar falando é sobre o título da obra. O termo Terra Sonâmbula faz referência à questão da Terra não estar plenamente consciente daquilo que está fazendo, né? Ela está no estado bem debilitado, ou seja, como se estivesse bem cansada, mas mesmo assim ela não dorme. Ela continua seguindo em frente, só que sem estar plenamente consciente, né? E algo que os sonâmbulos também fazem é sonhar acordado. Então essa presença do sonho também está bem presente aí no texto, a importância de seguir sonhando, e é sobre isso que o título se refere. O segundo detalhe aí é que alguns personagens são vistos como alegorias para a história. Alegorias são personagens, né, que acabam sendo resumidos e representando um significado total, um conceito geral no final. Um desses personagens é o Muidinga, né, o próprio Muidinga, e ele representa a esperança, e por ele ser uma criança, ele também representa o futuro do que as coisas podem estar sendo construídas. Então, se a gente moldar de uma forma correta as crianças, a gente está moldando certamente o futuro. Mais um personagem que a gente pode estar considerando aí como uma alegoria seria o Surendra, né? O Surendra Valar, ele está representando alguns preconceitos que a sociedade acaba tendo, né? Principalmente o preconceito da xenofobia. Esse personagem acaba representando uma postura de resiliência que a gente tem que estar tendo ante os preconceitos, né? A gente está tendo uma consciência, uma mentalidade correta ali entre esses preconceitos e não desistir de lutar contra eles. Outros personagens aí que a gente pode estar observando como alegorias para a história são os próprios Naparamas. Os Naparamas representam a ética e a justiça, que mesmo em um cenário caótico como o estado da guerra civil, esses elementos ainda podem estar existindo e sendo mantidos vivos para que a gente possa estar evoluindo como sociedade. O livro também destaca bastante a importância das artes e da literatura em meio a cenários catastróficos, né? É importante manter esses elementos vivos, né? Principalmente a esperança, para que a gente possa estar conseguindo contornar as situações mais complicadas da vida. Então o livro dá bastante foco e ênfase para esses elementos. Agora, uma curiosidade interessante é que o autor do livro, Mia Couto, ele tem uma forte ligação com o Brasil, e ele já participou 2 vezes do programa Roda Viva, uma vez em 2007 e participou pela segunda vez no ano de 2012. Agora a gente vai estar realizando um exemplo prático do livro, né? Uma situação mais na prática, a gente vai estar observando aí uma questão de vestibular que caiu no vestibular da Unicamp em 2016. Então eu vou estar colocando aí o trechinho da questão e em seguida as alternativas. Então pausem aí o vídeo e depois a gente vai estar discutindo o desenrolar dela, a justificativa e a resposta correta. A gente vai acabar notando então que a alternativa correta é a alternativa C, e a justificativa oficial para isso seria
As narrativas de Kinzo têm um caráter mítico, como todo livro em verdade, que busca resgatar a conexão da Terra com sua ancestralidade que forem perdida em razão do imperativo do presente cruel da guerra. Assim, estar sonâmbula é deixar-se mover pelo mundo do sonho, permitindo o acontecimento da ordem do absurdo, como se nota no livro, ou seja, sem delimitação entre real e onírico. Isso quer dizer que, em alguns momentos, se a gente manter nossos sonhos vivos, a gente vai se deparar com alguns absurdos dentro da realidade, né? E mesmo assim, a gente não pode perder a nossa conexão com a nossa realidade e com os acontecimentos que estão acontecendo. Então a gente tem que acabar seguindo em frente e prosseguir, tentar persistir para conseguir sobreviver em meio às adversidades. Essa então foi a nossa videoaula sobre o livro Terra Sonâmbula, essa obra que é um marco da literatura africana e uma obra muito importante para a gente estar mantendo viva em sociedade, estar perpetuando ela. Espero que tenham gostado e leiam essa obra devidamente, peguem o livro, leiam concisamente, com muito foco, com muita atenção. É uma leitura que tem muito a ser discutido ainda e tem muito para ser falado.